Na conexão, você está ao vivo. Está aparecendo aí, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Começando agora pontualmente às 21 horas. Boa noite, Nadine. Boa noite, Jojo. Um grande abraço. Pessoal, vocês estão escutando a minha fala? Boa noite. Joana Mayra, querida endócrino pediatra, lá do Piauí, terra boa. Olá, Gislaine. Vanessa. Perfeito. Então, olá, Márcia, boa noite. Vão entrando, né? Já estamos aqui na organização. Apenas aguardando a doutora Gabriela Toscano aparecer aqui para que eu possa enviar o convite para ela. Já está aqui, vamos lá. Já mandei o convite, vamos lá. Espero que hoje a nossa internet não dê nenhum trabalho, né? Que seja maravilhosa. Boa noite, Gabi. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Boa noite, Que doutora Gabriela bom. Toscano, né? Que maravilha lhe receber aqui. É uma honra muito grande para mim ter a oportunidade de ter um especialista aqui como você, para que a gente possa bater esse bate-papo maravilhoso, que foi bastante requisitado, né, minha amiga? Como é que você está? Com certeza, toda minha, Paulo. Fico muito feliz também da gente poder estar dividindo esse momento. Tô super bem, tá tudo bem aqui, graças a Deus, todo mundo com saúde, isso que interessa. Excelente. Então vamos lá. Hoje nós temos aqui mais uma continuidade do nosso bate-papo que a gente vem realizando toda semana, com compartilhamento de informações para a população, sejam eles profissionais da área de saúde, sejam eles leigos, formações extras disponíveis para todos os curiosos que queiram aprender Sim. aqui um pouquinho e que possam compartilhar esses ensinamentos e com certeza ajudar alguém, né? Então, pessoal, estou aqui com minha amiga e colega, né? Colega e amiga pessoal, doutora Gabriela Toscano. Ela é médica formada pela Universidade Federal da Paraíba, com residência em pediatria aqui pela USP de Ribeirão Preto e migrou para São Paulo, complementando a sua formação em alergia e imunologia pela USP de São Paulo, tá? E está aqui conosco para nos abrilhantar sobre este assunto. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, amigo. Prazer todo meu a gente bater esse papo. A gente recebeu algumas dúvidas, né, do pessoal e guiou a gente um pouco nesse bate-papo aqui, mas o palco é todo seu. Mande as Opa! ordens que eu tô aqui para responder. Então vamos lá, a gente vai começar agora, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que acaba gerando uma certa aflição, né, nas mães, nos pais e em todas as crianças que acabam recebendo esse diagnóstico. Eu quero começar com vocês compartilhando um pouco de informação. Por exemplo, teve um estudo recente nos Estados Unidos que mostrou que nos últimos 5 anos houve um aumento em torno de 30% no número de internações e de consultas hospitalares decorrentes de crises alérgicas, né? Essa foi uma pesquisa que analisou mais de 1.893 crianças em torno de 200 hospitais lá dos Estados Unidos. E a gente pode observar, isso é notório, que está tendo um aumento global no número de casos, né, de alergia em diversas partes do mundo. E há vários motivos que podem contribuir para essa estatística, né? Dentre elas, os fatores ambientais, né? Como as alterações na microbiota intestinal, por uso excessivo de antibióticos, outros medicamentos, inibidores gástricos, nascimentos por cesárea, isso tudo pode alterar essa microbiota intestinal, além da exposição a alimentos industrializados e processados e de baixos índices de aleitamento materno, que é o que acaba nos preocupando um tanto quanto. Então, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, estima-se que as reações alérgicas causadas por alimentos, né, seja essa a principal causa, e acometem em torno de 6 a 8% das crianças com até 3 anos, e até em torno de 2 a 3% dos adultos, né, e que essa população infantil, né, em torno de 8% dessas crianças, tem algum tipo de alergia alimentar. E dessas, cerca de 350 mil tem alergia à proteína do leite de vaca,
popularmente conhecida como APLV. PLV. Exato. Toscano, surge o questionamento, muita gente pergunta, muita gente recebe esse diagnóstico. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho do que significa essa alergia à proteína do leite de vaca, incidência. Vamos lá, começar agora a desvendar os mistérios da APLV. Com você a É, palavra. Em relação à alergia à proteína do leite de vaca, ela é, como o próprio nome diz, ela é uma reação alérgica, que ela pode ser formada por vários mecanismos, né, que a gente vai conversar, principalmente o mecanismo da IgE, que é uma coisa que as Perfeito. mães até já têm um pouco de domínio, né, falar, IgE, não é IgE, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É uma reação do corpo a um alimento, a uma proteína em que ela deveria ter sido ingerida e não ter sido tratada como estranha. É como se o nosso corpo visse aquela proteína como uma proteína estranha, como se não fosse um alimento, vamos dizer assim, né? A APLV realmente tem aumentado sua incidência. O que a gente tem notado, em geral, o aumento da proctocolite, né, que é o sangue nas fezes, que a gente vai conversar. Mas o que mais preocupa realmente são as situações ameaçadoras de vida, né, as anafilaxias, as reações graves. Em relação a essa questão da incidência, Paulo, que você comentou, ela é muito variável com a idade. Né? Então, assim, a incidência brasileira, a gente não tem dados muito bons, porque a união dos serviços, né, dificulta, um trabalho dessa magnitude de um país do tamanho do nosso é mais complicado. Mas a incidência no mundo varia bastante, assim. Tem países que falam de 3,5% em adultos para alergias alimentares em geral, 6% em menores de 3 anos. Então, é mais ou menos em torno disso que a gente está tratando. E quanto mais velho fica, menor a incidência, né? Tanto de Perfeito. alergia à proteína de vaca quanto de outras alergias alimentares. Algumas tendem a persistir um pouco mais. Por exemplo, a alergia a amendoim, que é bem comum nos Estados Unidos, ela normalmente é uma alergia mais persistente. Perfeito. E, minha amiga, há sempre uma dúvida, né? Que a alergia à proteína do leite de vaca muitas vezes está andando de mão dadas pelo conhecimento popular com a intolerância à lactose. Tem Sim. alguma similaridade? O que é que a gente pode Na, falar entre ver- essas duas é, Na patologias? verdade, são coisas bem diferentes, assim. Hum, Eu vou comparar a manifestação que é semelhante, né, que é mais parecida, vamos dizer, que é a proctocolite, que a gente compara a proctocolite por alergia à proteína do leite de vaca, que é a que mais comum, né, do sangue das fezes, que as mães estão mais acostumadas, e a intolerância à lactose. Primeiro, vamos aos termos certos. Não existe alergia à lactose, não existe intolerância a leite. Então, assim, a intolerância à lactose é a alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose, ele é o açúcar do leite. Então, ele é mais um problema de digestão. O perfeito. paciente, ele não tolera um excesso de lactose, ou às vezes valores pequenos, mas uma coisa que as mães não sabem é que o leite materno tem lactose. Então, uma criança que tem intolerância à lactose, mas que tolera o leite materno, enfim, que sempre tomou leite materno, mas teve uma reação, isso não é uma intolerância à lactose. Se, vamos dizer, ela toma, vamos dizer, uma fórmula infantil sem lactose e mama o peito. Aí não tem sentido. Então, assim, isso é uma informação muito importante. E outra coisa é que a intolerância à lactose, ela pode dar diarreia, pode dar aumento de gases. Normalmente ela acontece em crianças maiores, tá? Mas ela não dá sangue nas fezes e ela tem esse caráter mais, realmente, como eu falei, de crianças um pouco mais velhas. O que acontece na proctocolite é com bebês mais novos, normalmente bebê pequenininho mesmo, 1 mês, 2 meses, até 1 ano normalmente já até curou, né? A maioria cura no primeiro ano de vida. E aparece o sangue, que são laivos de sangue, às vezes um pouco maior de quantidade, mas que a intolerância à lactose não tem. Perfeito, perfeito. A gente pode observar que a sintomatologia da intolerância à lactose ela é predominantemente gastrointestinal, né? O que a gente observa nos nossos Sim, pacientes, né? Então, isso sim. já ajuda também até nessa questão do raciocínio. E, minha amiga, quais são os fatores de risco que uma criança tem para o desenvolvimento da alergia à proteína do leite de vaca? Em relação aos fatores de risco, Paulo, a história familiar é um fator importante, mas ele não é um fator essencial. Por exemplo, um pai com alergia à proteína do leite de vaca dá um 40% maior de chance de um filho ter.
2 pais é 80% maior de chance de um filho ter. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. Quem que você conhece que tem um pai com alergia à proteína do leite de vaca? Muito poucas pessoas, ou talvez ninguém. Então, esse fator realmente... Outra coisa também importante, desculpa, um irmão com história de alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente fica somente um pouco mais atento, mas não tem nada que a gente possa fazer para tentar, assim, vamos dizer, prevenir no sentido de não dar mais tarde. Isso não vai evitar. O que pode fazer para poder ajudar a diminuir a chance de alergia à proteína do leite de vaca é o aleitamento materno, né? Que é comprovado realmente o aleitamento materno como um mecanismo de prevenção das alergias em geral. Outros fatores de risco também que eu não comentei é asma, rinite e outros sinais atópicos. Só que isso normalmente a gente não vê também porque a asma e a rinite normalmente elas começam mais tarde, né? A alergia à proteína ela começa mais cedo, começa no bebê pequeno, já a asma e rinite vão aparecer depois. Então isso a gente não consegue ver muito em relação a fator de risco. Mas não tem fatores de risco assim muito importantes, assim, algo que seja essencial e que a gente pense, a gente viu isso, vamos pensar se não vai desenvolver a PLV. O aleitamento é protetor e a introdução precoce de fórmula é realmente um fator que pode levar ao desenvolvimento da alergia. Então, por exemplo, aquilo exatamente. A maternidade dá o leite no primeiro dia de vida, que muitas vezes, assim, eu vi já várias vezes, né? A criança nasceu e a mãe tá com pouco leite, a mãe tá cansada, e elas davam sem nem pedir autorização dos pais. Era algo que até pouco tempo atrás e até em alguns serviços ainda é muito comum. E eu acho, assim, um tremendo desrespeito com a família, assim. Eu acho que é uma questão um que alívio, um alívio iminente, né? Mas que às vezes o pessoal esquece do que é que pode trazer, né? Exato, que pode trazer consequências e problemas a muito longo prazo, né? E aquilo que a gente comenta, né? Que no primeiro dia de vida o bebê precisa de nada. 5 ml de leite cada mamada, 10 ml tá muito pouquinho. Então, essas questões a gente tem que pensar bem. Então, quando você for ter seu filho, especialmente se tem algum outro filho com APLV ou tem história de APLV, lembre de falar com a maternidade que você não quer o uso de fórmula sem sua autorização e sem extrema necessidade. Perfeito, perfeito. É importante a gente destacar isso, que muitas mães elas acabam buscando uma forma de dizer, o que é que será que eu posso fazer para impedir que meu filho desenvolva alergia de proteína de leite de vaca? Vão atrás de algumas dietas que não têm comprovação científica alguma, né? E é algo tão simples, né? O leite materno é a chave do sucesso, né? E é tão palpável, né? Como a gente pode observar. Mas, minha amiga, às vezes as mães têm um pouco de dúvida, né? Assim, chegam, nossa, será que meu filho tem a PLV? Quais são as manifestações clínicas que essa criança pode ter? Todas as crianças vão ter as mesmas manifestações? É a mesma fisiopatologia de desenvolvimento da doença? Como é que se dá mais ou menos a expressão da PLV na criança? Certo, Paulo, vamos lá. Uma primeira coisa que eu quero lembrar para os pais, assim, falando o que é a PLV, para você pensar em uma PLV para o seu filho. Primeiro, a alergia não se esconde. A alergia, não existe uma alergia oculta. Por exemplo, toda vez que eu pergunto uma coisa que eu passo, toda vez que eu pergunto aos pais, até de remédio, seu filho tem alguma alergia? Aí a mãe faz, que eu saiba, não. Então, assim, essa frase é o clássico dos pais acharem que existe uma alergia escondida, né? Que tem alguma coisa que pode estar escondida de alergia e a criança ter. E isso não é o padrão de alergia. Então, a primeira coisa que os pais têm que pensar, quais são os tipos de alergia à proteína de leite de vaca? Existem os tipos de alergia, isso assim, alergias alimentares em geral se classificam assim. As IgE mediadas são aquelas que a gente não duvida. É aquela alergia que aparece na hora. Ela aparece até 2 horas depois. É aquele coçar na garganta, fechar a garganta, inchar o lábio, mancha no corpo, coceira no corpo, falta de ar, vômito, diarreia. Então a criança comeu, minutos depois ela vai apresentar os sintomas. Se essa criança não apresentou os sintomas nas primeiras 2 horas, a gente deixa até 4 horas em observação, mas assim, se ela não apresentou até aí, não é provavelmente uma alergia IgE mediada. Que são essas alergias, normalmente, que são mais graves, são ameaçadoras de vida, são alergias que a gente tem que levar no pronto-socorro. Então, se seu filho tem esse sintoma, você precisa levar, nem que seja para manter em observação. Existem as alergias mistas, que a gente chama, que é o mecanismo IgE mediado e o não IgE mediado, que é a piora da dermatite atópica, né? Que eu tenho até algumas coisas no meu Instagram, as mães que quiserem dar uma olhada, eu tenho algumas coisas comentando sobre isso. A esofagite eosinofílica, que é uma doença
que dá distúrbio de deglutição, a criança engasga, a criança precisa de muita água para poder engolir, a criança tem dificuldade de deglutição, precisa de pedaços pequenos. Não é muito conhecida, ela dá uma aula inteira sobre ela, mas é importante os pais saberem. E pacientes com APLV têm mais tendência de ter esofagite eosinofílica, pacientes com alergia alimentar. Gastrites e gastroenterites eosinofílicas, mas essas são pouco comuns. E as não IgE mediadas, que as mais comuns são a dermatite de contato, que a gente vê mais no adulto, a proctocolite, que é o que eu acho que a gente tem que focar realmente nessas duas, na proctocolite e nessa parte de angioedema urticária, nessa parte de reação imediata. A proctocolite, que é o sangue nas fezes. Normalmente a criança tem distensão abdominal, aumento de gases, sangue nas fezes. A cólica em si, que é uma dúvida muito, muito comum dos pais, um quadro de cólica anormal pode ser um sintoma de alergia à proteína do leite de vaca. Perfeito, mas normalmente, quando é nos primeiros 2 meses de vida, não é. Os pais pensam, se não tem sangue nas fezes, se não tem perda de peso, se não tem alteração de desenvolvimento, se não tem um refluxo muito importante, que o refluxo também, um refluxo importante em bebezinho pequeno, a gente tem que pensar em alergia à proteína do leite de vaca, tá? É uma coisa que a gente tem que pontuar também. A proctocolite, que eu falei, né, do sangue das fezes, e uma que eu acho que é interessante os pais saberem, é uma que a gente chama de FPAS, que é a enterocolite. Essa FPAS, como que ela funciona? Ela é mais comum até em ovo, acontecer com ovo, mas com leite também pode acontecer. A criança ingere aquele alimento, ela passa pode ser em torno de 2 a 3 horas, mas pode ser até um tempo um pouco mais curto, e a criança começa a ter vômitos que não para. Vomita e não para. Inclusive, essas crianças às vezes precisam de internação, a princípio, às vezes pensa até em meningite, infecção, em outras coisas, mas o que chama a atenção é que quando ela volta a ingerir aquele alimento, ela volta a ter os mesmos sintomas. Tem um filho de uma amiga minha que teve também, ela contou pra mim, a primeira vez eu achei que era uma meningite. A criança comeu, dormiu, depois começou a vomitar, e a gente pediu para levar para o socorro, depois outra vez, quando teve contato de novo, a gente fez, não, isso não é meningite, né? Então, eu vou só resumir. As alergias imediatas, para a gente pensar, né, no foco da criança. As alergias imediatas são as IgE mediadas, a proctocolite, que é o sangue nas fezes, o refluxo, certo? Em bebê pequeno, principalmente, a gente tem que pensar em alergia à proteína do leite de vaca, refluxo importante, refluxo que leva a perda de peso, falha de desenvolvimento, certo? A FPAS, que é esse quadro de vômito importante, um pouco tempo depois da ingesta, né? Algum tempo depois da ingesta, o quadro de cólica e cólica fora do padrão, fora do período, perfeito. Por exemplo, cólica com 3, 4, 5 meses de vida, distensão abdominal, excesso de gases. Então, esse padrão, essa questão, esses sintomas fora de época, também devem deixar a gente um pouco mais atento. Se o seu filho não tem esses sintomas, ele não vai ter alergia à proteína do leite de vaca. Outra coisa, um mitozinho que a gente, já para desmistificar, infecção não é sinal de alergia à proteína do leite de vaca. Foi uma das perguntas que eu fiz no meu Instagram. Alergia à proteína do leite de vaca não dá febre. A alergia à proteína do leite de vaca não aumenta tosse, coriza, secreção. O que pode estar acontecendo, que a gente tem que ver, é se a criança não tem um refluxo que está voltando a comida. Uma descompensação desse quadro. Exato. Né? Que leva esse quadro nasal, essa piora. Mas não tendo refluxo, a alergia à proteína do leite de vaca não aumenta muco, não dá catarro. Perfeito. Tá? Acho que foi 98% das pessoas que responderam no meu Instagram que dava catarro. E não dá. Acho que foi meio longo, mas acho que deu para explicar. Ô, minha amiga, e quais são as possibilidades? Assim, geralmente as pessoas perguntam com que idade a gente pode começar esses sintomas? Com qual idade começa a ter as principais manifestações da APLV? Tem um período específico? Não tem. Depende muito Não tem um período exclusivo. A maioria vai apresentar em torno da segunda vez que ele teve contato com o leite. Principalmente esse quadro de reação imediata, essas reações mais graves. Algumas vezes acontece de ser até na primeira vez que a criança teve contato com o leite. Eles vão pensar, nossa, mas ela nunca teve contato com leite e agora ela teve. Tem que lembrar que o leite não está só na fórmula. O leite pode passar através da pele, o leite pode passar nos produtos, a proteína do leite de toda maneira passa pelo leite materno. Então, assim, a criança, mesmo ela não tendo tido contato antes, ela pode ter contato na primeira reação.
A proctocolite, que é importante dizer, ela acontece no primeiro ano de vida. Uma proctocolite, um sangue nas fezes que começa com 2, 3, 4 anos, não é proctocolite por APLV. Tá? Ela começa em criança pequena. Ela é uma doença, inclusive, que eu falei, né, que até o final do primeiro ano de vida melhora muito. Até o estudo europeu, eles falam que 56% das crianças curam a PLV no primeiro ano de vida. Então, assim, não é o padrão de acontecer. Mas as reações graves podem acontecer a qualquer momento, tá? Tá bom. Em geral, nos primeiros 2 anos. E quais são outras possibilidades que a gente tem de pensar, assim, né? Porque a gente não pode simplesmente olhar um quadro como esse, fechar e dizer, Sim. isso é a PLV, não é bem assim. Há outras possibilidades diagnósticas que a gente poderia pensar, né, minha amiga? O que é que você vem em mente quando você pensa assim, Alpan? Não podemos também esquecer de pensar nessas outras possibilidades. Sim. De diagnósticos diferenciais. Exato. Em relação às IgE mediadas. As IgE mediadas são aquelas reações alérgicas graves, né, que a gente fala. Isso você tem que pensar em infecção, tá? Infecção pode dar urticária, pode dar coceira, pode inchar lábio. Infecção pode dar até anafilaxia mesmo, que é essa reação grave que a gente fala, né? Anafilaxia é quando acomete 2 sistemas, ou seja, uma criança que tem vômito e mancha na pele é uma anafilaxia. Uma criança que tem falta de ar e inchaço no rosto é anafilaxia. Isso, então, para anafilaxia, medicamento e infecções, certo? Para FPI, para proctocolite, a gente falou a alergia, a intolerância à lactose, e a gente tem que pensar nas infecções. Quadros de diarreia, de gastroenterite, que a gente chama, dão sangue nas fezes, podem dar sangue nas fezes. Outra coisa também que é muito comum é pós-vacina de rotavírus. A vacina de rotavírus, alguns dias após a vacinação, o paciente pode apresentar sangue nas fezes. Então, o que vai indicar a gente se realmente é um quadro pós-vacina ou se é um início de APLV é se foi introduzido o leite no mesmo período e se vai persistir o quadro. Ou seja, manteve por alguns dias e passou, não teve mais, provavelmente foi uma reação à vacina de rotavírus, né? Rotavírus. Que a gente usa com 2 e 4 meses, um bebezinho menorzinho. Já se não tiver, se persistir, a gente já pensa mais em APLV mesmo. E esse dos vômitos eu comentei, né? As meningites, as gastroenterites, as infecções intestinais. Então, acho que de principal seria isso mesmo. Perfeito. E minha amiga, a gente já passando dessa parte inicial dos sintomas, das manifestações, diagnósticos diferenciais, atualmente a gente vivencia na medicina um padrão, né, muito específico de que o diagnóstico das doenças elas estão muito atreladas, muito fixadas à realização de exames laboratoriais, né? Então, às vezes, as mães elas chegam já questionando os exames laboratoriais que têm de ser feitos, exigindo resultado para que feche um diagnóstico. E a gente sabe na prática clínica que não é bem assim que acontece. Explique para a gente como é que se dá o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca. Certo. A alergia à proteína do leite de vaca, o diagnóstico é dado pela história clínica, certo? E pelo que a gente chama de teste de provocação oral. O que é o teste de provocação oral? É observar o que acontece quando a criança ingere aquele alimento. O padrão ouro que a gente fala é esse tipo de teste, é o teste de provocação oral. Se você deu a comida, a criança teve uma reação imediata, a gente vai controlar essa reação e depois de um tempo a gente pode convocar esse paciente ou avaliar, testar esse alimento novamente, certo? Então, assim, o padrão ouro é a história clínica, ou seja, a história típica ou não, e a história e a reação com o teste de provocação oral. Em alguns pacientes a gente vai indicar o teste e outros não. Por exemplo, uma criança que chega para mim dizendo, doutora, ele teve contato com leite 3 vezes na vida. Todas as vezes, 5 minutos depois dele comer, ele começou com inchaço no corpo, falta de ar, mancha. Ele não estava doente, ele não tinha mais nada, ele não teve febre. Ele teve isso imediatamente depois, 5 minutos depois de tomar leite nas 3 vezes que eu dei. Eu preciso provocar essa criança? Eu não preciso provocar essa criança. Essa criança tem diagnóstico, essa criança tem alergia à proteína de leite de vaca. Ou o que acontece, tem uns casos que eu peguei recente. Doutor, eu achei que era PLV, a minha médica pediu para eu restringir, depois de um mês eu reintroduzi o leite de vaca na minha dieta, quando é aleitamento materno, a gente faz assim, a gente restringe por 4 a 6 semanas. Eu reintroduzi depois, lembrando que sempre o alergista tem que avaliar se essa reintrodução é segura em ambiente domiciliar, tá? Perfeito. Voltei a introduzir e meu filho sangrou.
Então, a gente tem o diagnóstico de proctocolite por APLV. Esse é o diagnóstico de proctocolite por APLV. Qual é a dúvida principal das pessoas? IgE. É o exame do braço, que é o prick, e o IgE sanguíneo. O que acontece? Né? Lembra que eu classifiquei para vocês as doenças IgE mediadas e as mistas e não IgE mediadas? Perfeito. Como que vai ter IgE se a doença é não IgE mediada? Já dificulta a análise. Exato. Se a doença é não IgE mediada, o IgE não tem essa função. Então, você vai fazer um teste de IgE e ele vai vir negativo. Além disso, mesmo em pacientes com sintomas IgE mediados, no primeiro ano de vida, normalmente esses exames vêm negativos. As crianças, não, mesmo tendo a reação, ainda não têm um nível de IgE importante. Podem ter, perfeito, tá? Não quer dizer que não tenha. Mas, por exemplo, essa mãe chegou para mim e disse: doutora, meu filho 3 vezes que tomou leite, 3 vezes teve reação, 3 vezes teve anafilaxia. A IgE dele é 0. Eu vou suspeitar, eu vou ficar assim... É uma coisa que eu vou descartar completamente porque o IgE é 0? Não. As IgEs negativas, elas são bem indicativas para a gente que não é alergia. Normalmente a gente pede para descartar. Então, o IgE veio 0, então para a gente já fica, será que é? Será que não é? Mas se é um valor bebê menor que 1 ano... negativo. Exato, é o que a gente chama de valor preditivo negativo. Mas se o bebê tem menos que 1 ano, até menos que 2 anos, aí já não é um valor muito confiável. Mas, por exemplo, uma criança que chega para você com 4 anos, você pede as IgEs específicas, né? Que a gente depois dá para a gente... Enfim, eu posso detalhar mais no post, que eu acho que é uma coisa mais complexa. Quais são os tipos de IgE, o que quer dizer cada IgE. Mas eu já adianto para as mães que perguntam. A caseína, ela é normalmente associada a reações mais graves e é um quadro mais persistente. É uma das partes do leite que a gente testa. Se vier negativo em menores que 2 anos, para a gente não quer dizer muita coisa. Então, uma criança que vai chegar para você com uma proctocolite, você não vai pedir exame. E o principal, para todos saberem, não peça exame para outros alimentos. Porque o que acontece? Você pede, muitas vezes essa criança formou algum IgE para outro alimento, porque ela teve contato, vamos dizer, vou dar um exemplo, com óleo de amêndoa. Teve contato com aveia que tinha vamos dizer, avino, vamos dar um exemplo de um hidratante que tem aveia. E essa criança desenvolveu uma sensibilização, que é o exame IgE positivo. A gente chama de IgE positivo de sensibilização. O exame vem positivo e a criança tem reação, isso é alergia. IgE positivo não quer dizer que a criança é alérgica. Então, vamos dizer que seu filho veio com 4 IgEs positivos. Os pais têm medo de oferecer. Porque eles olham aquele exame, só de vir positivo, o pai já fica, meu Deus, e agora? Não vou dar. Porque se eu der, e se eu der em casa ele tiver alguma coisa? E se eu der, e a criança... É melhor ficar, ele fica sem amendoim, aí depois ele fica sem amêndoa, ele fica sem banana, ele fica sem pêssego, e no fim a criança está cheia de restrição desnecessária. E evoluindo para um quadro de desnutrição, que às vezes pode acontecer, né? Em decorrente dessas restrições alimentares. Perfeito, exato. Amiga. E o prick test é a mesma coisa. O prick test é uma avaliação indireta da IgE na pele. Ele é um exame muito útil também, mas em criança pequena a gente não faz, até porque são pequenos furinhos no braço. Então, imagina você conseguir conter um bebê de 1 ano para fazer tipo 5, 10 furinhos no braço. Então, normalmente a gente não faz, além do mesmo fator do IgE. Também pode vir negativo e para a gente não quer dizer muita coisa. O que quer dizer muita coisa mesmo o que quer dizer mesmo se tem alergia ou se não tem alergia, é a história clínica e a reação da criança. Inclusive, né, exato. Inclusive, uma das coisas que eu digo para os pais, eu não estou fazendo propaganda de mim, nem dizendo para mim, estou falando em geral mesmo. Alergista é uma especialidade difícil de você encontrar muitas vezes em cidades pequenas. E com a questão da pandemia, foi liberada a telemedicina. E para alergias alimentares, investigações alimentares, para crianças que são acompanhadas com o seu pediatra regularmente, é uma possibilidade de você tirar todas as suas dúvidas, é uma possibilidade de você investigar melhor. A gente consegue pedir os exames, né, por telemedicina, consegue avaliar, por exemplo, a pele da criança, consegue avaliar, a mãe tem foto, né, a família tem muito isso, tem foto de cocô, tem foto da alergia, então é bem viável de se avaliar também. Então, é uma coisa que eu recomendo para todo paciente que tem alergia alimentar. Se for só mais gastrointestinal, você pode acompanhar só com gastro. Mas, em geral, eu sempre recomendo o acompanhamento com alergista.
Perfeito. Muito importante tudo isso que você falou, Toscano. Foi brilhante a sua colocação. Outro fator que até merecia, claro que vai ficar muito extenso, é que as mães têm essa fixação pela imunoglobulina. E a criança ela tem um padrão de desenvolvimento da imunoglobulina, né, que vai dos 6 meses materna até a sua maturação, até ela conseguir ter níveis ideais, né, da imunoglobulina, que é a célula, uma das células de defesa do nosso organismo. Às vezes a gente tem algumas situações que a criança está evoluindo com um quadro de diarreia, o pessoal, vamos dosar a imunoglobulina A. Aí o pessoal dosa a Isso, imunoglobulina A, vem baixa, porque é baixa nos primeiros anos de isso. vida. Aí a criança recebe um diagnóstico de deficiência, né, da déficit de imunoglobulina, acaba tendo que passar por um segmento complexo, quando na verdade é uma coisa dela. Ela está amadurecendo os seus Sim. anticorpos, né? Então a gente tem que atentar bastante para isso. E minha amiga, fez o diagnóstico, você analisou a história clínica do paciente, evoluímos para um teste de provocação oral, chegamos naquele momento em que a gente fechou o diagnóstico. Aí fica a pergunta: como se dá o tratamento? Como são os cuidados iniciais que a gente tem que Uhum. ter com a criança e com a mãe quando Sim. recebemos o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca? Então vamos lá, Paulo. Eu vou começar por período, né? Vamos dizer que a criança está em aleitamento materno exclusivo e começou com sintomas de proctocolite. Normalmente, as Perfeito. reações em aleitamento materno exclusivo são mais as proctocolites mesmo. Qual vai ser o tratamento? Restrição de leite na dieta da mãe. Lembrando, não Perfeito. é lactose, é leite e todos os seus derivados. O que isso quer dizer? Que todas as vezes que a mãe for comer, ela vai ter que olhar se tem leite. Não é uma pizza que ela tem o queijo, ela tira o queijo e já não tem mais queijo ali. Não pode ter contaminação, vamos dizer assim, de uma maneira mais bruta. Então, para essa proctocolite, para a mãe que está amamentando, ela não vai comer leites e derivados, certo? E os Perfeito. traços, doutora, que agora aí vai chegar na polêmica dos traços. O que é o traço de leite? Muitas vezes a comida não tem leite, mas não sei se vocês já viram você vai ter que ver os rótulos dos alimentos, né? Então vai ter contém ou pode conter, certo? Os Derivados, que pode conter, então, pode conter leite. Para a proctocolite, normalmente a ingesta das mães pela parte de traços de leite pode conter leite de mínimas contaminações, por exemplo, meu marido comeu um prato, lavou, eu tenho que usar outra bucha, outro prato. Não. Esse tipo de contaminação para a proctocolite não é comum. Assim, não é importante. Não é isso que vai fazer a criança continuar sangrando, vamos dizer assim, entendeu? perfeito. Você não precisa restringir a esse nível. Então, deixa eu explicar melhor que eu entrar nesse patamar, né? Existem os níveis de restrição, certo? Então, a alergia não é aquilo, tira tudo, bota tudo, Tudo tira e... nada, bota nada. Não Exatamente. é. Existem os níveis de tolerância. E de acordo com o que a gente vê que a criança tolera, a gente deve manter aquele nível. Por exemplo, a mãe, não, eu mantive realmente, só tirei leite da minha dieta, os derivados, não tomei nenhum cuidado em relação à contaminação, meu filho ficou bem, ótimo, não precisa retirar mais nada, mantém do jeito que tá. Doutora, mas tem uma coisa que não, ele continua, faz 6 semanas, lembrando que tem que esperar 4 a 6 semanas, porque essa proteína pode continuar sendo eliminada pelo leite por esse período todo, vamos dizer, você comeu agora, para 6 semanas depois pode ser que seu corpo não esteja eliminando essa proteína. Então, você tem que esperar essas 6 semanas. Meu filho continua sangrando. Aí a gente vai procurar. Vai procurar de onde está vindo isso. É medicação? Pode ser que medicação seja importante. Por exemplo, para uma criança com a pele, a gente tem que ver se na vitamina D ou no ferro que ela toma tem leite. Ou pode conter traço de leite. Luftal, às vezes tem. O Luftal não, né? A simeticona, algumas marcas de simeticona. Então, esses detalhes a gente tem que ver. E vai evoluindo, progredindo essa restrição de acordo Investigação. com o nível de tolerância da criança e com a melhora. Já em relação à criança com alergia, a criança maior, né? Então, checagem Que de não está em rótulo aleitamento sempre, materno, né? que não está em aleitamento materno ou que está em aleitamento materno misto. Se a criança Certo. está tomando fórmula, existem 4 tipos de fórmula que a gente tolera, vamos dizer. Perfeito. A primeira são as extensamente hidrolisadas. Eu até peguei alguns nomes, gente. Não tem conflito de interesse, tá?
Eu só coloquei para a gente poder vocês reconhecerem. O aptamilpept, o pregomin, são proteínas extremamente hidrolisadas. Já tem as fórmulas de aminoácidos, que são outro nível de restrição. Então, vamos dizer, o primeiro nível seria o aptamilpept ou pregomin, por exemplo, que seria a extensamente hidrolisada. O outro nível seria a fórmula de aminoácido, que seria o Neocate, alfamino, são duas fórmulas conhecidas com esses nomes. Para criança maior de 6 meses, a gente poderia usar as fórmulas de soja, tá? Lembrando que é fórmula, não é leite de caixinha. As fórmulas de soja, mas só para maiores de 6 meses. E também tem uma fórmula de arroz, só tem uma fórmula de arroz no Brasil, mas eu acho que você tem que ponderar. Essa fórmula de arroz não é algo que eu normalmente prescrevo, porque eu acho que falta alguns tipos de suplementação, de nutrientes nela. Eu não acho que ela seja a melhor opção. Mas é uma então opção ficaríamos em minha. grandes opções, né? Na extensamente hidrolisada, as fórmulas de aminoácido e a fórmula de soja. E a fórmula de soja, sim. Em relação a restrições, lembrando que todas as comidas com leite têm que ser feitas com esses tipos de leite ou com leite materno, né? Perfeito. As receitas para o bebê. Lembrando que tem que checar todos os rótulos. Para crianças que têm alergias intermediárias, que são as reações graves, tem que olhar a contaminação em casa. Até o prato que você comeu, o garfo que você usou. Quando for numa festinha, tem que levar a comida da criança. Evitar essa criança se expor se tiver esses riscos. Se for essa criança com riscos graves. Ou, por exemplo, um FPAS, que é essa criança que vai ficar vomitando, pode ir para o hospital. Então, tudo isso você tem que estar atento. O seu nível de restrição vai de acordo com a doença do seu filho. Com o tempo, as crianças vão adquirindo tolerância. E, às vezes, o que a gente faz nos testes de provocação é ir progredindo. Por exemplo, doutor, ele tolerou uma bolacha maisena. Aí a gente faz o teste com 4 bolachas maisenas. Aí, a próxima etapa é o que a gente chama de baked, que é o bolinho assado. Tem crianças que toleram até o baked, então a gente mantém até o baked. Às vezes a criança consegue, foi até outro quiz que eu fiz. Tem criança que tem alergia à proteína de leite de vaca e consegue comer um pedaço de bolo sem ter reação. Mas aí, quando ela vai tomar o copo de leite ou a colher de Danone, ela tem reação na hora. Então, esses níveis de tolerância, normalmente são essas essas reações que vão... Desculpa, essa tolerância que vai sendo adquirida com o tempo em etapas. Começa tolerando um pouquinho, depois vai tolerando bacon, depois vai tolerando leite totalmente. Então, esses degraus são o processo de tolerância normal da alergia à proteína do leite de vaca. Perfeito. Então a gente tem que lembrar também, pessoal, que a alergia ela manifesta-se por meio de uma inflamação. Então a criança ela vai ter graus variados de inflamação. E à medida que você vai dando suporte de tratamento, por meio da dieta de substituição, por meio da aplicação de fórmulas específicas, a gente vai meio que retirando esse alérgeno que costumava agredir o organismo, e isso vai ajudando na recuperação da criança. Aquele intestino sofrido que estava com a proctocolite, enterocolite, com o passar dos meses, aquele intestino vai passando por um processo de recuperação. E à medida que isso vai acontecendo, aquela criança que antes era intolerante, o nosso objetivo é que aconteça a tolerância. E isso é a criança que vai dizer, né, o organismo da criança que vai dizer e o tempo que vai dizer. Não é algo que a gente encontra numa receita, olha, tua criança vai ficar boa, assim que a gente fizer aí com 4, 6 meses, ela vai estar boa. Isso vai variar, né? Pois é, exatamente. E também a gente não fica provocando sempre, né? Tipo assim, a criança, por exemplo, ela teve um escape, ela conseguiu comer uma bolacha maisena e teve uma anafilaxia. Eu não vou testar essa criança dentro de 6 meses, eu vou esperar um ano para fazer o próximo teste. Então, os testes, as tentativas vão acontecer ao longo do tempo. Outra coisa, só 3 coisinhas que eu tinha anotado, para não esquecer de falar. A mãe que está em restrição dietética, ela tem que ingerir cálcio de outras maneiras. E muitas vezes ela precisa repor, certo? A criança que ingere fórmula, ela já ingere cálcio suficiente, então não precisa repor. E a criança maior, certo? Que já não ingere fórmula infantil, ela normalmente precisa repor cálcio sim. Ou, né? Porque às vezes não é suficiente, ingerir de outras maneiras. Eu até postei uma listinha de alguns alimentos que tem cálcio, que a gente pode ingerir. O feijão tem bastante cálcio, soja, grão de bico, espinafre, tem muitos outros alimentos que contêm cálcio também. Então, sempre lembrar que o cálcio precisa ser ingerido de outras maneiras. Perfeito. Perfeito. Minha amiga, e uma dúvida que a gente talvez
ficou só faltando falar é que aleitamento materno, gente, a gente não vai suspender, tá? Não, Nunca. não existe isso de, tá com alergia à proteína de leite de vaca, tira o aleitamento materno. Por favor, por favor. A gente faz, como a doutora Gabriela Toscano bem falou, questão das orientações, né, de uma dieta materna isenta, né, dos derivados. Então, isso é um mito, tá? Teve a PLV, suspendeu o aleitamento materno. Isso não existe, que vocês estejam bem cientes disso aí. E minha amiga, existe um tratamento assim que a gente tem chamado de imunoterapia, né? Sim. Quando é que a gente indica a imunoterapia? Para todos os pacientes? Não. Paulo, a imunoterapia ele é um tratamento muito bom, só que a gente tem que entender que a imunoterapia é um processo. Primeiro, a imunoterapia só é indicada para crianças com alergia à proteína do leite de vaca IgE mediadas, porque a gente vai. Como que funciona a imunoterapia? A gente pode fazer ela de forma sublingual, através de algumas gotinhas que a gente vai aumentando a concentração, mas a imunoterapia mais comum é através. A gente vai aumentando a quantidade de leite, na verdade. Então, o que acontece? Você começa dando um leite bem, bem diluído. Essa mãe tem que dar esse leite de 2 em 2 horas, ou de hora em hora. Depois vai passando para de 3 em 3 horas. Aí a gente tem que voltar, toda vez ela tem que voltar na clínica para a gente aumentar a quantidade de leite, para ver se a criança reage. É um processo que demora meses para poder acontecer. Então, não é algo milagroso que a gente consegue uma resposta rápida e que a criança vai ficar bem e que não vai resolver nada. Então, assim, essa criança tem chance de reagir durante todo o processo. A gente tem que manter, a criança tem que ter uma caneta de adrenalina, a família tem que ter uma orientação, tem que morar perto de hospital. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que olhar. E outra coisa, é um mecanismo que induz a tolerância. Ele não leva à cura da PLV. Essa criança, para poder manter essa tolerância, ela vai ter que tomar um copo de leite por dia durante toda a vida. Então, o que a gente vê muito acontecer no serviço do ICR era a criança não queria tomar. Você terminava o processo, passava meses para chegar lá e a família não conseguia manter, porque normalmente criança que tem alergia grave à proteína do leite de vaca tem medo de tomar, não quer tomar. Então, assim, isso é uma coisa comum de acontecer. Mas eu queria explicar um pouco como acontece para que as pessoas não achem que é um tratamento milagroso. Não é uma vacina que você dá no braço, vai para casa e não acontece nada e chega a cura e assim. É um processo lento e que a família tem que saber se ela realmente quer isso. Outra coisa, só se faz em crianças no mínimo com 5 anos de idade, porque a gente sabe que até lá elas adquirem a tolerância normalmente. E em casos muito graves, tem crianças que não conseguem fazer nem a imunoterapia. Eu já vi pacientes que não conseguiram tolerar a imunoterapia. Então, não é algo que vai resolver para todo mundo. Outra coisa, Paulo, só para eu não esquecer de comentar, que eu abri o quiz e tenho que falar. Em relação à vacina, não tem vacinas que sejam contraindicadas para a PLV. A única coisa que a gente fala é para adiar um pouquinho a vacina de rotavírus quando a criança ainda está sangrando, para não confundir os sintomas, né? Como a gente comentou, porque a criança pode estar sangrando pela PLV e sangra mais pelo rotavírus e vira uma confusão. Mas existe uma vacina do Instituto Indiano, eu posso colocar o nome depois certinho, eu acho que é Indian Serum Institute, que ela contém traço de leite. É uma vacina tríplice viral de sarampo, rubéola e cachumba. No Brasil, em algumas regiões, é dada esse tipo de vacina, essa marca da vacina. Então, para os pacientes com alergia à proteína de leite de vaca IgE mediada, ou seja, reações graves, não pode ser esse tipo da vacina. Tem que procurar outra marca. Tá? Mas só esse subtipo mesmo. E uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, nas conversas e nos consultórios, são as famílias que querem ter uma autonomia de elas mesmas reintroduzirem em domicílios alimentos. E a gente sabe que não é bem assim, gente. Reações, por exemplo, IgE mediadas, que as crianças têm manifestações gravíssimas, esse teste de provocação que a gente vai acabar fazendo, de reintrodução, tem que ser feito sob supervisão de um profissional. A criança, ela pode evoluir para um quadro de anafilaxia grave e isso pode levar ao óbito. Então, assim, muito cuidado, tá? Eu sei que às vezes a gente quer adiantar um pouco o processo, que a gente acha que a criança está 100%, que vamos agora voltar a comer tudo do jeito que a gente quer. Não é bem assim. Então, a gente tem que ter todo um segmento, tem que ter todo um cuidado com essas nossas crianças. Por isso, minha amiga, quando a gente fala nesse cuidado com as nossas crianças, eu te pergunto, toda criança diagnosticada com a PLV ou o diagnóstico é a PLV,
ele é sempre feito pelo especialista? Toda criança tem de ser encaminhada para o especialista? Paulo, eu diria que não. Os quadros de proctocolite, eles podem ser facilmente manejados em consultório, quando os sintomas são só gastrointestinais, quando a criança não tem um quadro de perda de peso importante, não tem que investigar um pouco mais. O pediatra geral consegue sim acompanhar, até como eu falei, que essa tolerância é adquirida até 1 ano de vida, normalmente. Então, crianças pequenas ou pediatras que se sintam à vontade para manejar esses pacientes, eu acho que podem ser manejados. As alergias IgE mediadas eu não recomendaria, porque eu acho que a gente teria que fazer São mais mais testes, graves, né? são mais Perfeito. graves, então realmente eu acho que teria que encaminhar para o especialista. Além das persistentes. Vamos dizer, uma criança que fez 1, 2 anos, ainda tem sintomas de proctocolite, foi reprovocada com 1 ano, mantém a proctocolite, então assim, a gente tem que rever esse tratamento. Outra coisa que eu comentei, mas assim, só para deixar bem claro, as alergias não IgE mediadas tendem a melhorar mais rápido e elas não indicam imunoterapia, tá, gente? Então, assim, para as alergias não IgE mediadas, a imunoterapia não é indicada. A gente comentou, acho que eu não tinha comentado. Tá certo, amiga. Perfeito. E muito interessante isso tudo que a gente falou, né, desse segmento dessa criança. E a gente tem que conversar um pouco, porque as mães elas ficam aflitas em relação ao diagnóstico. Nossa, não tem cura. Meu filho vai ter uma doença pelo resto da vida. Meu filho não vai ser normal. Meu filho vai viver dentro de hospital. E eu acho que não é bem assim, né, Toscano? O que é que você pode falar pra gente? É como a gente falou, né? A imensa maioria vai atingir a cura, mas eu acho que a gente tem que levar essa doença a sério, porque eu já vi assim histórias de mães que têm lutado muito porque as escolas não conseguem respeitar essa proteção, a criança não consegue evitar o contato com a proteína do leite de vaca, a família não leva a sério. A família pensa que é aquela alergia que fica, não, mas se eu der só um pedacinho Só de um pouco, só um bolacha, pedacinho. Como aqui, só um mas ele pedacinho. queria muito. Aí vem a avó, mas minha filha, ele estava olhando tanto, ele ia ter febre de desejo, que eu vi que ele queria. Não pode dar. Nunca dê nenhum alimento para nenhuma criança. Não estou falando só criança alérgica. Sem pedir autorização para pai e mãe. Quem sabe o que a criança Perfeito, come é pai e mãe. perfeito. Então, não dê leite, não dê bolacha. Você sabe se aquela criança come açúcar? Você sabe se aquela Pois é. criança, se os pais querem dar aquele alimento para. Então, assim, outro também é ambiente inclusivo. Tem uma criança com a PLV na sala do seu filho, faça alimento sem leite, é possível. Troca para o leite de coco, troca para o leite de soja, a receita. Dá certo, é só querer. Então, assim, essa inclusão da família é algo que eu acho que é muito importante, tá? Então, assim, isso realmente é algo Perfeito. que faz muita diferença na vida da PLV. É interessante que a gente aprenda também a respeitar é um respeito geral pelas pessoas, né? Porque a gente tem, Uhum, as pessoas têm mais ou menos uma tendência a menosprezar o que as outras pessoas passam, né? É uma uhum, tendência geral, assim, infelizmente a gente sabe que isso acontece. Ah, isso é besteira, isso aí não vai levar a nada, isso aí não vai. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tem algumas condições que a gente precisa ter uma atenção redobrada para que as nossas crianças elas possam evoluir bem. A criança que recebe diagnóstico de APLV, ela vai viver super bem, vai precisar de algumas orientações a mais em relação ao alimento que ela vai ingerir, mas isso não vai impedir ela de ter seus amigos, isso não vai impedir uhum. ela de praticar esportes no colégio, isso não vai impedi-la de tocar um instrumento, isso não vai impedi-la de viver. É muito importante que as Sim, mães e os pais eles compartilhem essas informações também com outros pais e que assim seja criado sim, toda uma rede de apoio, porque você não é muito ruim você às vezes enfrentar uma condição dessa na sua criança de maneira sozinha e às vezes você sim. consegue um apoio, né, numa rede de apoio com apoio também de Sim, outros profissionais, como psicólogos. Isso é muito interessante para o nutricionista é fortalecimento. essencial, Nutricionistas psicólogo é essenciais. essencial. Hoje em dia, Paulo, também tem muitos grupos de WhatsApp, grupos no Facebook. Então, se você consegue, às vezes, na mesma cidade tem muita criança com a PLV, entendeu? E as APLVs estão ficando mais persistentes. A gente tem visto adolescentes com a PLV, IgE Perfeito. mediada, que não melhora. Então, assim, você consegue sair, por exemplo, marca um encontro com os amiguinhos que têm a PLV também. Faz um piquenique com as crianças que têm a PLV também. Vai num ambiente seguro, faz uma festa sem balão, sem bexiga. Não sei se vocês sabem, o pó da bexiga tem leite, tudo tem leite, gente. Então, para criança que tem reação grave, realmente todo o ambiente pode ter contaminação.
Então, assim, a gente pode incluir, assim como a gente pode incluir crianças com deficiência, a gente pode incluir crianças com alergia, a gente pode incluir crianças com doenças raras, é só a gente querer. Perfeito. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo hoje. Essa é a nossa amiga, minha amiga querida, doutora Gabriela Toscano, que tem o seu Instagram, DRA, de doutora Gabriela Toscano, onde ela compartilha muitas informações da temática pediátrica e da sua área mais específica, que é a alergia e a imunologia. Eu indico para vocês que depois vão dar uma olhada lá no perfil dela, porque ela vai estar compartilhando informações excelentes. E tanto eu quanto ela, a gente se coloca à disposição. A gente tentou ver as dúvidas que foram tiradas previamente para que a gente conseguisse criar uma linha de raciocínio em cima disso que fosse o máximo esclarecedora possível. De qualquer forma, nossos perfis estão liberados para que vocês nos mandem perguntas e que a gente vai responder em box, que a gente pode trocar uma ideia. A nossa intenção aqui é compartilhar informação com vocês, pessoal, de uma maneira gratuita e de fácil acessibilidade. Gabriela Toscano, muito obrigado, viu, pela sua participação e com você as considerações finais e a palavra, minha amiga. Obrigada, meu amigo. Fico muito, muito feliz. A informação dos pacientes é realmente meu objetivo de vida, assim. É algo que eu acho que tem poder. Informação é poder. E pai e mãe tem que ter poder. Então não adianta esconder, não adianta explicar pela metade. Eu acho que tem que saber o que é, tem que tentar entender o que é. Eu acho que muitas coisas realmente precisa do médico estar lá, precisa da avaliação nutricional melhor. Mas eu acho que informação é poder. E os pais têm que ter esse poder nas mãos. O filho é deles. Eles que estão lá no dia a dia, eles que têm que lidar com isso, então eles têm que ter toda a informação possível para que eles consigam viver da melhor maneira, certo? Como eu te falei, é uma coisa que eu quero sempre deixar bem claro, assim, é que a APLV tende a melhorar, que tem esperança, que fique tranquilo, que veja o nível de tolerância do seu filho, você não precisa entrar na preocupação dos mínimos detalhes e viver uma vida restritíssima se você não quiser, certo? Você consegue adaptar a comida de casa, você consegue adaptar a festinha, você consegue, se sua mãe não cozinha, acaba colocando creme de leite de todo jeito, você leva a sua comida, mas se inclua seu filho nas coisas. Não, uma coisa não é relacionada à outra. A alergia à proteína do leite de vaca não quer dizer restrição, tá? Mas tudo isso depende da gente incluir e abraçar essa família. E muito obrigada a muito todos. Obrigado, meu amigo. Como o Paulo falou, eu estou sempre disponível. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas também para quem quiser conversar no pessoal, quem quiser conversar para a gente tirar as dúvidas que ficaram faltando. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço em você e Tiago aí, viu? Obrigada. Logo mais, com Paulo. fé em Deus, a gente se encontra. Sim, amém. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.